Boa noite. Que louvor esse aí do Ricardo, hein? Que adoração. Se você não sentiu a presença do Senhor aí, dá uma avaliada, porque tem algo errado aí com sua vida e precisa consertar esse caminho aí, viu? Ricardo, obrigado, Edna, família, porque foi um pouquinho do céu aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa. Eu quero também orar pelo Felipe. Hoje eu fiquei encarregado aqui de substituí-lo. O Felipe mandou mensagem para a gente hoje cedo, falando que estava com a garganta muito inflamada, que estava com a voz muito rouca. E então a gente foi e orientou que ele ficasse em casa. Ele está fazendo o teste de Covid para saber se ele está com a infecção ou não. Mas, por prudência, ele então ficou em casa para não estar conosco, que é o que nós orientamos aqui. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar. Se durante a semana você teve contato com alguém que está com Covid ou que está com suspeita, se você está com algum sintoma gripal, se você está com febre, por favor, seja zeloso com seu irmão, consigo mesmo, né, por amor a ele, e não participe da reunião. Escute a palavra depois no YouTube, de alguma forma você vai ser abençoado também. Mas nós te pedimos que não venha aqui na reunião estar com os irmãos. Amém? Deus, nessa noite eu quero te pedir aqui que o Senhor alcance a vida do Felipe, da Bárbara, que isso não seja mais que um resfriado mesmo, que as medicações ali básicas já restaurem a saúde do nosso irmão. Nós aqui, como família dele, que o amamos, abençoamos a vida dele e ministramos sobre ele, ó Pai, seu Deus, saúde, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém? Coisa boa. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o livro de Hebreus. A gente pode abrir aí Hebreus capítulo 12. Pastor Neif não quer que saiamos de Hebreus por enquanto, aquelas igrejas que já acabaram, né, as igrejas casas que já acabaram o tema família. Ele está pedindo que a gente fique em Hebreus. E Hebreus realmente é um livro muito rico. Esse autor escreve primariamente para aquelas pessoas que eram judeus que se converteram ao cristianismo, né, se converteram a Jesus, entenderam o sacrifício da cruz e aceitaram Jesus como Salvador, que para eles já era muito difícil, porque a expectativa deles era que Jesus fosse um rei que tomasse de volta a cidade de Jerusalém e todo o Israel. O povo judeu ainda, boa parte dele, espera esse Messias. Eles não acreditam que é Jesus esse Messias. Então, para esse povo, naquela época, que tinha acabado de ver Jesus morrer, se declarando Messias, mas que não tinha tomado o poder, é um conflito muito grande. Então, muitos deles ficavam sendo assediados por aqueles que ainda não tinham se convertido, ou não tinham entendido o que Jesus proclamava o tempo inteiro. O que Jesus proclamava o tempo inteiro enquanto ainda vivo, gente? Ele veio anunciar um reino. Não escutei. Um reino de Deus. Mas aí tem um detalhe aí. O que Jesus anunciava o tempo inteiro? Um reino eterno. Um reino dos céus. Um reino do meu Pai. Não era um reino natural. Era um reino espiritual. E o povo ainda às vezes ficava com dúvida e perguntava: Jesus, mas nós queremos ver o Pai. E Jesus falava assim: se você me vê, você vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Olha que coisa maravilhosa. E como já falamos aqui tantas vezes, hoje nós temos uma parte dessa trindade em nós, que é o próprio Espírito, que Jesus nos enviou logo depois, cumprindo a promessa que ele tinha dado. Então, essa parte aqui de Hebreus, capítulo 12, caminhando aqui para o final do livro de Hebreus, ela é muito interessante, ela começa assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos a corrida que nos está proposta. Essa palavra desembaracemo-nos tem várias traduções bíblicas para ela, várias. Hoje eu achei, acho que umas 4 ou 5, e eu procurei por pouco tempo. Tem desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha, desembaracemo-nos de todo o peso, livremo-nos de todo o peso e deixemos
também. Então, tem várias traduções para essa palavra. E a gente vai ficar um pouquinho aqui pensando a respeito do que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui para esse povo. Mas o texto continua aqui, a gente vai ler até o 3. Ele fala assim: desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do peso que nos envolve, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta, olhando fixamente ou firmemente, em outras traduções, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra a sua própria vida. Esse é o nosso Jesus. Contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Normalmente esse texto, quando a gente lê, e a gente não percebe alguns detalhes dele, o que mais salta aos nossos olhos, essa é a parte quando ele fala assim, né? Deixando todo o peso e pecado. A gente sempre fica preso nessa parte aí do pecado, deixando o pecado. Isso está claro para nós, eu não quero ficar aqui falando muito a respeito do pecado hoje, embora nós saibamos, eu posso ouvir um amém, que o Senhor nos ama, mas não ama os nossos pecados, por isso não podemos viver na prática dos mesmos. E nós temos, então, um Espírito que nos ajuda para que não fiquemos nessa prática de pecado. Amém? Hoje está frio, vocês têm que me ajudar aqui, porque senão vou acabar a pregação com 5 minutos para a gente ir embora. Dá uma animada aí, porque senão fica difícil. Vamos lá, participa aqui comigo. Então, o autor está falando assim, desembaracemo-nos, deixemo-nos, todo o peso. Essa figura aqui desse peso, ele está assimilando isto, né? Tem uma figura grego-romana sempre usada nessas expressões na Bíblia a respeito de uma corrida. Essa figura de linguagem é muito usada na Bíblia, né? Correr a corrida que lhe está proposta, né? O Paulo fala que ele correu a carreira dele, guardou a fé, né? Então, ele está falando aqui de uma coisa que demanda um esforço e que vai demorar um tempo, né? É uma corrida, tem um preparo, é o que ele está querendo dizer. E ele está falando que tem coisas que pesa, antes dele falar do pecado, ele está falando que tem coisa que pesa, que traz alguma situação que não nos deixa caminhar conforme precisávamos para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, o autor aqui está falando claro que nós temos esses pesos. E aí, a gente pode pensar, né? Cada um sondando o seu coração. Eu hoje percebi que eu tenho algumas coisas bem pesadas, né? Que eu preciso deixar de lado para poder continuar correndo a minha carreira. Alguns desafios, muitas vezes, se propõem diante de nós e a gente, muitas vezes, desanima e não quer encarar aquele desafio e a gente não percebe que, muitas vezes, isso é um peso que está sobre a nossa vida. Às vezes, é uma timidez que a gente tem em excesso. Então, diante de um desafio da pessoa te convidar para falar algo, te dar uma oportunidade para falar, você corre. Isso é um peso. Muitas vezes você tem um trauma, você tem uma situação na sua vida que aconteceu e hoje você tem dificuldade de aceitar algumas coisas naturais e principalmente espirituais por causa disso que aconteceu na sua vida. Isso se torna um peso. E a gente, então, precisa entender essas coisas. Eu vou dar a boa notícia de uma vez, porque no Evangelho, e a gente também não precisa de ficar procurando aqui manter a audiência, né? Em Mateus capítulo 11, 28, Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, você já tem a boa notícia. Jesus tem um fardo que não te pesa na corrida. Jesus tem um favor que te impulsiona a cumprir a sua carreira. Então, Jesus, em momento nenhum, vai trazer nenhum peso para a sua vida. Embora nós, naturais, carnais, sujeitos às paixões do mundo, muitas vezes ficamos achando que a necessidade de largar algumas práticas é um peso. Porque nós temos dificuldade de largar algumas práticas. E muitas vezes essas práticas são alguns pecados.
A gente pode usar também aqui uma figura de linguagem, aproveitando aqui, né? Eu gosto muito de usar essa figura de linguagem, que muitas vezes a pessoa tem um pecado que ele já transformou aquele pecado quase que num cachorrinho de estimação, sabe? Ele anda com aquilo para todo lado, ele leva de manhã para passear, ele cuida daquilo com carinho, carrega na bolsa, tem um carinho tão grande com aquele pecado, ele acha que aquele pecado não é pecado, ele cuida daquilo, ele não quer largar. E acaba sendo, às vezes, um pecado de estimação. E se nessa noite você tem algum pecado de estimação, eu queria te convidar a largar esse peso e a largar esse pecado e caminhar para aquilo que está proposto para você. O que está proposto para você é uma vida com o Senhor, né? Que nós vamos ver aqui no decorrer do texto. Então, essa necessidade, nós precisamos de entender e aceitá-la. O que é um peso para você hoje? Se um soldado romano lá fosse correr e estivesse lendo esse texto, ele ia falar assim, se eu tirar a minha armadura, que é muito pesada, eu vou correr mais rápido. Numa época de frio, talvez seria muito mais difícil correr, porque a pessoa precisa de vestir várias roupas porque está mais frio. Mas o fato é que o autor está falando para a gente que a gente precisa considerar essas coisas. Também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, essas nuvens de testemunhas aqui a gente pode levar para o Hebreus 11, que está falando dos heróis da fé, a gente pode considerar que o autor está falando que essas testemunhas estão ali também, vendo a nossa vida, que é uma coisa espiritual. A gente pode também levar para o lado de que são os nossos próprios irmãos que estão do nosso lado, estão ali vendo quais são as nossas atitudes, vendo o que a gente faz, o que a gente pratica, o que a gente fala, como a gente vive, porque muitas vezes nós estamos anunciando um Jesus maravilhoso, que pode transformar, curar, salvar, mas as pessoas que convivem ao nosso lado, essas pessoas não estão vendo nenhuma transformação nas nossas vidas, porque a gente está com aqueles pecadinhos de estimação que a gente não quer largar de jeito nenhum. Essa particularidade de Hebreus aqui é tão maravilhosa. Hebreus fala muito a respeito dessa entrada de Jesus, né, dessa ressurreição de Jesus, e agora desse sacerdócio novo que nós temos. Que sacerdócio é esse? É o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus, então, não é da linhagem dos sacerdotes, mas ele assume um sacerdócio agora diferenciado, ao qual nós temos direito também de entrar na presença do Senhor. Só que ele conseguiu isso aqui através da obediência. E agora nós precisamos de nos perguntar se nós somos obedientes. Nós precisamos de avaliar se nós somos obedientes. Porque talvez uma característica que vai te marcar aonde você estiver é ser obediente. Quantas pessoas perdem o emprego por desobediência? Quantas pessoas perdem o ano, lá, o semestre da faculdade por causa de desobediência? Quantas pessoas perdem os seus relacionamentos? Quantas pessoas perdem, às vezes, uma parte do corpo dele por causa de desobediência? E é uma coisa que a gente percebe que cada vez fica mais difícil, como o Fred falou agora. Porque as pessoas estão tentando inverter os padrões morais que nós temos. A gente está sendo o tempo inteiro provado nisto. O tempo inteiro a gente está sendo provado nisso. Eles estão tentando colocar de uma forma tão forte de que é tudo natural, que tudo é tudo tranquilo, está tudo jóia, está tudo light. Tudo é light, tudo vale, tem que amar. O importante é amar. Sim, a palavra do Senhor diz que o importante é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão, amar o seu próximo, como a ti mesmo. É isto que é o que está colocado. Não é que a gente tem que amar todas as coisas que os irmãos, né? Que os irmãos não, que as pessoas têm feito ultimamente. E é interessante que quando a gente lê o texto, né? A palavra começa assim, portanto, uma vírgula. E muitas vezes a gente parte daqui lendo o texto e esquece que esse portanto, vírgula, está falando do que aconteceu anteriormente. E anteriormente aí, está falando dos que caminhavam na fé. Ora, no 39, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que havia sido prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós,
a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. A sua condição hoje, está falando aqui, que é melhor do que esses heróis da fé. Olha que responsabilidade que você tem. Olha a necessidade que você tem de tirar esse peso, de observar esses pecados e de abrir mão disto. Você precisa tomar essas atitudes diariamente. 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 Então, quando a gente percebe que está falando aqui, que a gente tem essa prerrogativa agora, de que nós, com a nossa vida, com o que nós já temos, com o que nós recebemos, contribuímos para esses heróis, porque eles não tiveram a promessa, eles não viram o Senhor Jesus. A palavra fala que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é uma sombra daquilo que viria. Eu estou correto? Vocês já escutaram essa expressão? Amém? Glória a Deus. Agora, se ela era uma sombra, agora nós estamos naquilo que é real. Nós estamos numa posição sobremodo muito maior. E nessa posição muito melhor e muito maior, qual que é a sua posição? O que você tem feito com isso tudo? O que nós temos feito com isso tudo? É muito importante a gente começar a colocar esses marcos na nossa vida. E esse é um marco que você tem que ter de uma forma, assim, sobremodo maravilhosa. Eu fico, assim, percebendo que a gente está vivendo uma geração agora, e desculpem falar isso com vocês, eu posso falar com um pouquinho só de propriedade, não posso falar com muita, mas posso falar com um pouquinho de propriedade, porque já tem um tempinho que eu estou caminhando com vocês aqui, já tem quase 7 meses, e às vezes me assusta, porque eu vou usar uma figura de linguagem aqui, mais uma hoje. Já viu quando você vai conversar com uma pessoa sobre futebol? Aí você chega para ela e fala assim, para que time que você torce? Aí a pessoa fala assim, eu torço para o time X. Mas não sei como é que está, não sei a escalação. A pessoa tem a convicção de falar que torce para aquele time, mas ela meio que fica isenta falando que não sabe a situação. Principalmente quando o time está ruim, mas isso é um detalhe. Vamos só ficar na primeira parte aqui. A pessoa então fala, não, nem estou assistindo o jogo mais, não sei quem é o técnico, não sei nada. O que me deixa preocupado muitas vezes é que quando às vezes eu converso com algum jovem aqui ou em outro lugar, eu percebo que ele tem essa mesma sensação com o Evangelho. Você é cristão? Sou. Mas aí, me conta como é que é. Não, pois é. Então, é legal, não, é bom, é show. Mas eu não sei quem é o técnico, eu não sei quem é os jogadores, eu não sei a história, eu não sei o que aconteceu. Como é que é isso? Me explica aí. Você que hoje fala que é cristão, que conhece o Senhor Jesus, que entregou sua vida por Ele, já se batizou, e eu te pergunto alguma coisa a respeito dele, e você fala comigo assim, eu não sei. Isso aí eu não sei, tem que perguntar para os universitários. Tem que chamar a Vanessa e a Elisângela, que as duas são fera. Tem que falar com o Neif, porque ele é muito bom. Tem coisas que a gente não vai ter o conhecimento delas, gente, e é normal, e tem pessoas que se esmeram em ter, Danielzinho e outras pessoas que eu já acabei de citar aqui agora. São pessoas que, quando você tem uma dúvida, você liga para elas para poder ter uma informação mais próxima, para ele te dar uma dica de um livro, ou procurar um caminho para você entender aquilo que está com dúvida. Mas nós temos feito isso? Eu sei que alguns aqui estão fazendo devarim, isso alegra o meu coração, isso é muito bom, é joia. Mas nós precisamos de... A gente escuta muito essa palavra hoje, né? Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ser intencionais. Você vai ser intencional em quê, se você não conhece para que você precisa fazer algo? Por que eu preciso ser intencional com relação ao Evangelho? Por quê? Eu preciso ser intencional primeiro para mim mesmo. Então eu tenho que largar alguns pesos, tenho que largar algumas atitudes que eu estou fazendo de errado,
E muitas vezes eu percebo que a gente, em alguns momentos, não é intencional para nós mesmos. A gente dá uma relativizada quando a coisa é conosco. A gente dá umas pisadas de bola feia. E aí a gente chega diante do Senhor e fala assim, Deus, o Senhor conhece meu coração, né? O Senhor sabe que não era desse jeito. Cara de pau. Cara de pau. Quando é com o outro, você vai com um porrete lá, já dando pancada, igual eles fizeram com Paulo tantas vezes aqui nas histórias de Paulo, nas viagens missionárias de Paulo, igual fizeram com Estevão, quando apedrejaram ele ali depois que ele estava ali naquele lugar onde ele foi julgado e defendeu a fé dele. Agora, no seu caso, quando é com outro, você vai igual aquela turma, com um pedaço de porrete na mão e quer a cabeça da pessoa na bandeja. Agora, quando é você, você chega e fala, Deus, não vou nem falar para o Senhor, porque o Senhor conhece meu coração, né? O Senhor já sabe. Que tipo de relacionamento é esse, irmãos? Esse tipo de relacionamento está tirando peso e está te deixando mais preparado para caminhar, para avançar? Ou esse tipo de relacionamento que você está com Deus está tirando de você o seu vigor? Né? A gente vai ver isso mais aqui na frente do texto. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para a gente poder encaminhar. Então, vamos deixar claro, nós precisamos nos livrar do peso e do pecado. E lembrando sempre que esse portanto e vírgula, toda vez que vocês começarem a ler alguma passagem bíblica que tiver portanto, vírgula, vocês voltam lá um pouquinho atrás para vocês entenderem, e a palavra mais, e depois uma vírgula também, pare e dá uma examinada, porque tem alguma coisa ali que vai ser importante. Não passa batido nessas duas coisas quando vocês estiverem lendo a Bíblia, não. E eu espero que esteja lendo, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse povo. Em nome de Jesus. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, já falamos isso. Ele é maravilhoso e cantamos isso nessa noite de forma tão maravilhosa. O qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus, no trono de Deus. Irmãos, vale a pena sofrer vergonha por causa do Evangelho. Vale a pena abrir mão do pecado por causa do Evangelho. Vale a pena. O exemplo maior que a gente tem, que a gente fala de amor, de compaixão, de vida na terra, foi Jesus. E a palavra está falando aqui que ele abriu mão dessas coisas, ele não pecou, ele foi perfeito, íntegro, ele não cedeu para algo que o estava esperando. O que estava esperando para Jesus? Ele foi glorificado. Eu acho muito interessante lá em João, né? Capítulo 7, versículo 30 e pouquinho, 36, 37. Jesus fala assim, eu vou dar a vocês um espírito e do interior de vocês vão fluir rios de água viva. Mas ainda espera um pouquinho. Aí depois o autor, João, fala, mas espera um pouquinho porque Jesus ainda não foi glorificado. Jesus agora já foi. Ele sabia o que esperava ele. Eu queria que você tivesse a mesma convicção de Jesus. Eu quero ter essa mesma convicção. Porque ela vai me fazer correr essa carreira de forma animada. Vai me fazer preparar para correr essa carreira. Eu sei que vários de vocês aqui são atletas, né? Que correm, que estão participando de academia e que fazem um monte de coisa legal. Tem como você participar de qualquer tipo de competição sem se preparar? Tem como você participar de uma prova de resistência sem você fortalecer seus músculos? E nós precisamos, então, de amadurecer a nossa vida espiritual, amadurecer a nossa vida cristã. E como que a gente faz isto? Lendo a palavra de Deus, tendo um tempo com o Senhor, tendo um tempo com o Espírito Santo. E eu queria falar para vocês que tem uma mentira muito grande sendo falada que ela vai acabar se tornando verdade. Hoje você escuta de quase todo mundo falando assim, não, esse tempo está passando rápido. Esse tempo não é possível, eu não tenho tempo, não dá tempo de fazer nada. As coisas que são prioridades para a sua vida, você faz. Você acorda cedo, você vai atrás. Vamos fazer aqui, vamos para o sítio de alguém amanhã cedo. Só que é domingo, e como a gente vai só ficar o domingo, a gente tem que sair daqui amanhã às 5 horas da igreja.
Se fosse verdade, agora já tinha umas 6 mãos levantadas. Eu topo, eu vou, estou dentro. Prioridade, irmão. Agora, eu gostaria de falar com você que existe a necessidade, não é opção, não. Existe a necessidade de você colocar a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Prioridade. Porque ela vai te orientar. E a gente falou isso aqui algumas semanas atrás, e quanto mais convívio você tiver com essa palavra, e quanto mais você absorver essa palavra, mais isso vai entrar no seu coração, mais isso vai sair só da sua mente, e mais isso vai ser uma verdade para você. E mais você vai conseguir falar sobre esse propósito seu de andar nessa terra como peregrino. É romântico demais essa questão evangélica, essa questão cristã, da gente se converter e agora a gente tem uma pátria celestial, um lugar que a gente vai, depois que a gente vai morrer, a gente vai ter o que Jesus anunciou, que é um reino eterno, a gente vai viver com ele, a gente vai reinar com ele. Alguns, inclusive, acreditam que vão julgar outros. Não acredito que todos, né? Porque tem uma separação diferente, né? O Neif gosta muito de falar isso. Nós vamos ser salvos, mas não é tudo do jeito que o povo acha que vai ser salvo, pronto, acabou, não. Tem uns troços diferentes. Mas depois a gente chama ele aqui para ele explicar isso melhor para a gente. Agora, eu preciso pensar que essas coisas são verdades, e essas coisas são maravilhosas demais, mas que eu preciso me preparar para essas coisas. O autor está falando aqui. A gente escuta isso na Bíblia o tempo inteiro. E aí, se você não se prepara, é aquilo que o Gui falou aqui na hora da ceia. Quando você assusta, o peso está grande demais, e quando você assusta, o pecado já te rodeou, já te cercou, já te amarrou, já te prendeu, e aí você percebe que você está fraco na fé, que você já deu uma desviada básica. Eu vou fazer uma coisa aqui bastante ousada. Se você estava aqui desde o começo da adoração, e nós temos insistido aqui já nesses dias, que esse momento de adoração talvez seja o momento mais importante dessa reunião nossa de sábado. A gente já falou isso várias vezes, o Neif já veio aqui para tentar introduzir a gente nesse momento. Eu já falei disso aqui várias vezes. Se você estava aqui nesse momento de adoração e você não sentiu nada, você não conseguiu se expressar diante do Senhor, vamos orar, me chama. Vamos conversar depois, vamos encontrar, eu quero conversar com você. Eu quero orar por você, quero que você ore por mim também, mas tem algo de errado com a sua vida. A gente precisa de ter esses feeling. Tem algumas coisas que vão acontecendo na vida da gente que começam a ser normais, que começam a não nos impressionar mais, a gente não tem vontade mais de conhecer um pouco da palavra, a gente não tem vontade mais de estar envolvido com as coisas do Senhor. Essa semana eu fiquei bastante assustado, porque estava chegando a hora de fazer a entrega da cesta básica, não tinha ninguém para entregar a cesta básica. Que é uma coisa que nós fizemos e deixamos bem claro, que era uma responsabilidade dos jovens. Eu entendo que está num momento de pandemia, eu entendo que às vezes é complicado, mas para algumas pessoas é prioridade. Sábado cedo eles estão aqui com um sorriso no rosto que não cabe no rosto deles, assim, aquele sorriso maravilhoso de estar aqui para fazer isto, sabendo que está fazendo por causa do Senhor Jesus, porque Jesus falou assim, quando vocês deram água a quem te pediu, quando você visitou alguém na cadeia, quando você deu comida a quem estava com fome, você fez por mim. Nesse momento você fez por mim. E aí a gente vê que muitas vezes está faltando alguma coisa, né? Então, esses momentos de adoração, igual teve aqui hoje, a gente acha que vai ser uma centelha que vai botar fogo nos vocês. Pelo menos esse é o desejo do meu coração e a minha vontade. Então, aqui a gente vai ter duas coisas para frente aqui, para mim poder caminhar aqui para a gente encerrar. Aí no 3 fala assim, refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria vida, contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, nem tampouco desanimeis. Então, o autor está falando para aquele povo ali, que eu já expliquei no começo, que tinha aceitado o Senhor Jesus e tinha uma origem judia, e era difícil para eles entenderem isso, como é que o Messias não conquistou algo para nós esplêndido, como que o reino não é nosso de novo. Ele está dando duas observações aqui que eu queria que vocês pensassem a respeito. Que nós precisamos fazer essas coisas todas que estão no capítulo 12. Nos livrar do peso, nos livrar do pecado, olhar para o autor e consumador da nossa fé,
para que a gente não se fadigue e nem tampouco desanime. Fadigar aqui vai ter tudo a ver com o nosso físico. Fadiga é com relação ao nosso físico. É aquilo que você não se preparou para correr, e aí quando você começa a correr, a situação fica ruim. Outro dia eu fui tentar andar de bicicleta com meu filho na Lagoa da Pampulha e vou te falar, não foi brincadeira não. Dar aquela volta lá foi custoso. E eu ficava doido para ele falar comigo que estava cansado, que ele queria parar para descansar, ele não falava. E eu com vergonha de falar, porque eu era o pai, como é que fala para ele? Ô filho, peraí, eu sei que ele ia me zoar depois, que a gente tem um relacionamento de brincar muito com o outro, eu falei, vou ter que aguentar o sábado inteiro ele me zoando. Então eu ficava ali, mais uma pedalada, e aquilo era difícil, as pernas estavam docinhas já, e ele não parava de jeito nenhum, mas o Senhor tocou nele lá, e uma hora ele falou, pai, vamos beber água. Eu falei, glória a Deus. O Senhor ouviu a minha oração enquanto eu andava de bicicleta. Aí nós paramos, eu consegui respirar. Eu não estava preparado, eu fiquei fadigado. Depois brinquei com o Fred uns 30 dias quase depois, que a gente foi almoçar junto, e eu comi toda a vida, e falava com ele, cada garfada que eu dava, eu falava com ele assim, eu pedalei 18 quilômetros, mas já tinha um mês já, Ricardo. Mas valia, não tinha que repor? Tinha que repor, então valia. Então a primeira coisa aqui que está o texto falando para a gente é porque a gente vai se fadigar, a gente vai cansar. E eu não sei se você já teve uma fadiga muscular, assim, um cansaço grande, físico, fazendo algo que você precisava de entregar, que você precisava de completar, e você não conseguia. É muito ruim. Eu já cheguei aos 40 minutos do segundo tempo, jogando bola, e torcendo para ter um balão de oxigênio do lado de fora. É um negócio terrível. E nem tampouco desanimeis. Aí esse desânimo agora tem a ver com a nossa alma, tem a ver com os nossos sentimentos. Então, essas situações aqui que o autor está dizendo, elas vão nos prevenir dessas duas coisas, dessa fadiga física, de nos acharmos cansados, de ser difícil as coisas para nós, de ser difícil as coisas do Senhor, e também desse desânimo, da gente achar que a gente não vai dar conta, que as coisas não vão acontecer na nossa vida, que a gente não vai romper. Você agora tem um segredo. Né? Se você está se sentindo cansado aqui hoje, se você está se sentindo fadigado, está difícil para você vir aqui sábado à noite, só vem por causa do rolê depois, que o rolê é top. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Nós precisamos dar uma avaliada nisso daí. Quer ver? Eu quero que vocês vão comigo também em Isaías 40. Isaías 40? Acho que é 40. É 40. Na minha tradução, hoje eu fiquei lá pensando qual que era a Bíblia que eu ia vir, porque eu achei umas palavras melhor nessa daqui hoje. Isaías 40, a partir do versículo 28. O autor fala assim, Isaías, não sabe e não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Deus, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Olha que interessante, lá está falando que se a gente também observar aquelas duas coisas, a gente nem vai se cansar e nem vai ficar exausto. Aqui também está falando que Deus não fica, coisa maravilhosa. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível, de tão grande. Aí é muito bom isso aqui, ó. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Aí vem um detalhe aqui, por isso que eu até trouxe essa palavra que eu achei muito legal aqui, que eu nunca tinha ouvido essa palavra assim. Essa é aquela King James. Ora, até os adolescentes, tem alguém que tem essa tradução aí? Porque normalmente fala jovens, né? A minha está adolescentes, achei muito legal. Ora, até os adolescentes se cansam, e é difícil, né? Adolescente parece que tem dois lá em casa, acho que não cansa não. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Aqui está falando que tem jovem que tropeça e cai. Vigia. Vigia. Pega esse peso aí que está sobre você e joga fora. Chuta o pecado. Não deixa ele te assediar aí. Larga os que já tem de estimação. Em nome de Jesus. Mas aí o 31 vem o refrigério.
Esse é top. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Vale um amém essa palavra aqui? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Olha que coisa maravilhosa. Então, o autor de Hebreus provavelmente conhecia esse texto. E ele está falando para aquele povo que agora já cumpriu a promessa. O autor, na minha humilde visão, creio que não seja heresia, se eu for depois, a turma aí me chama, o autor de Hebreus conhecia o profeta Isaías. E ele fala então agora um segredo, que é para você livrar do peso e desse pecado, porque isso vai te fazer esperar no Senhor. Se você está vivendo algum momento na sua vida, isso acontece, viu, irmãos? Já aconteceu comigo, e vira e mexe, a palavra está falando que o diabo fica ao nosso derredor, louco para poder nos pegar. E de vez em quando a gente meio que fica brincando assim, passando o pé assim perto dele, ele dá umas mordidas no calcanhar da gente e fica ruim, a gente sofre muito, porque a gente brinca às vezes com o pecado. Se você está passando por alguma coisa na sua vida, algum momento onde você está pesado demais, muita coisa ficou aí agarrada, e você está achando que está difícil de caminhar, está difícil tomar algumas decisões, está difícil falar não para algumas coisas que tem o tempo inteiro aparecido para você assim, e você está com dificuldade de falar não para essas coisas. Para os jovens, principalmente aqui os homens, se está difícil falar não para pornografia, se está difícil falar não para mentira, se está difícil falar não para alguma coisa que você está fazendo de errado na escola, no seu trabalho, na sua casa. Para você que é jovem, se está difícil falar não para desobediência na sua casa. Nós falamos aqui praticamente o primeiro semestre inteiro sobre família. E não tem jeito você querer que a sua família melhore se você não for um filho obediente. A gente está falando aqui com jovens. Existe a necessidade de você obedecer seus pais. E eu vou te falar uma coisa que é desafiadora. Quando seu pai te mandar fazer alguma coisa que não seja pecado, tá? Se ele falar para você fazer uma coisa que você entende claramente que é pecado, eu te peço até que você me procure, eu procure algum dos pastores aqui da igreja, porque aí eu quero conversar com seu pai, com sua mãe. Mas se ele te mandar fazer qualquer coisa que você entenda que não é pecado, mesmo que você não concorde, mesmo que você esteja extremamente cansado, mesmo que seja o fim do dia ou o começo da manhã, obedeça, porque o Senhor vai fazer algo diferente dentro da sua casa. Obedeça. Jesus conquistou o que conquistou por obediência. Aquela parte romântica, de novo, onde fala que ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou forma de homem. Ele fez aquilo por obediência. E ele sabia o que ele estava esperando. E eu queria falar para você que tem uma promessa nisto. Tem uma promessa naqueles que esperam no Senhor. Tem uma promessa para aquele que se livra do peso, que se desenrola do pecado. Tem uma promessa. Tem algo sobremodo maravilhoso. Tem algo que a gente não viu, nem pensou, nem imaginou ainda, mas o Senhor vai fazer. E eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar aqui agora. Eu vou orar, depois a Brígida vai orar também. Se você está desanimado, se você está com essa fadiga, o Senhor vai te renovar nessa noite. Amém? Vai renovar só 2. Amém? Amém? Glória a Deus. O Senhor vai te renovar. Eu queria que você pensasse agora. A gente sempre faz isso, né? Esses momentos que a gente fica com Deus é momentos de reflexão, irmãos. E eu acredito que Deus está aqui conosco nessa noite.
E normalmente quando você fica diante do Senhor, que é o que a gente orienta e pede, que você tenha um tempo com Deus, que você tenha um tempo com o Espírito, que você tenha um tempo com a palavra, que você tenha um tempo com os irmãos. A gente orienta que você faça isso, mas nesses momentos há meditação. E eu queria que você meditasse agora. Talvez esse peso seja um trauma, seja algo que te aconteceu na sua vida e travou totalmente. Talvez aconteceu alguma coisa com você e com relação a seus pais, seu pai, e você hoje não consegue ter essa paternidade de Deus assim tão clara e evidente na sua vida. Você acha que falta alguma coisa, você não consegue ver Deus como pai. Eu não sei, às vezes você foi abusada, às vezes alguém mentiu, te enganou, te traiu, e agora você acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa com você, então você não se solta na presença do Senhor. E aí você fica com esse peso, você não consegue correr essa carreira. Eu queria te falar que o Senhor tem expectativa a respeito da sua vida. O Senhor tem expectativa a respeito da sua vida. O Senhor tem expectativa a respeito das nossas vidas. Senhor, nesse momento de reflexão aqui, à noite, agora, com os meus irmãos, nós percebemos, ó Pai, Senhor Deus, que tem coisas pesadas demais para a gente carregar. Muitas vezes, ó Pai, Senhor Deus, nós vamos juntando essas coisas e o fardo fica pesado. Muito obrigado por Jesus. E Ele mesmo já declarou no Evangelho ali em Mateus que Ele tem um fardo leve e suave. Mas muitas vezes, ó Pai, Senhor Deus, nós temos dificuldade em tomar esse fardo leve e suave de Jesus, porque achamos que nós nem somos dignos de tomar esse fardo, por causa de situações que nos rodeiam, por causa de situações que vivemos, por causa da herança familiar que temos, ou até por causa da vida que nós estamos vivendo. Traz essa convicção para nós hoje, ó Pai, Senhor Deus, aqui nessa noite, que o sangue do Senhor, o sangue de Jesus, é suficiente para curar todos os pecados. Ele é suficiente para limpar todo o trauma. Ele é suficiente para tirar todo o peso da nossa mente, daquilo que nós fizemos de errado com alguém, daquilo que vira e mexe, vem no nosso coração e nos entristece, nos envergonha. O Senhor é capaz de fazer isso. Deus, e eu agora aqui diante do Senhor nessa noite te peço que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a vida dos meus irmãos, esses corações aqui agora diante do Senhor, ó Pai. Que esse Espírito tão doce do Senhor venha agora sobre nós, trazendo esse alívio. Nós precisamos caminhar um pouco mais. Na verdade, nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Paulo fala que não é para a gente andar, Paulo fala que é para a gente correr. Nos ajuda a nos preparar para isso, ó Pai. Nos anima, nos fortalece, nos dá ânimo, tira de nós toda fadiga e que nós possamos avançar, ó Pai, Senhor Deus, firmes, avançar convictos para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Amém?